Eu entrei em 71, a convite do professor Paulo de Castro e Silva. Na época foi guindado o primeiro diretor do Instituto de Física e Matemática. E eu fui convidado para a disciplina de meteorologia, que era lecionada no primeiro semestre. No passado, a disciplina se chamava, na agronomia, Física Agrícola. O conteúdo do primeiro semestre veio para o departamento de Física com o nome de Meteorologia. E a parte aplicada foi designada para o departamento de Fitotecnia na agronomia. Como auxiliar de ensino, foram realizados estágios em climatologia. No ano seguinte, consegui uma bolsa de estudos para Israel, de 72 a 73. E, posteriormente, nos desafios, eu saí do nosso departamento de Física, não fisicamente, não estruturalmente, mas continuei no departamento de Física, mas fui fazer o mestrado em Ciência da Computação. Então foi um desvio funcional, digamos assim, de 74 a 77, e o meu trabalho na época foi na área de compactação de dados, onde se realizou o meu trabalho de tese com o nome de um sistema acadêmico para computadores de pequeno porte, em função até do nosso desafio da implantação de um sistema acadêmico e que funcionasse a matrícula através dos cartões perfurados. Aí sim, em 77, tivemos a oportunidade, até por incentivo da própria reitoria, que vários docentes do nosso instituto saíssem para fazer o curso de mestrado. E assim nós o fizemos. E concluímos isso em 77, nessa época. Exatamente no mês de abril, eu fui guindado, através de convite e eleição, para participar da direção do Instituto de Física e Matemática. Isso foi em abril de 77. E com o desafio também de instalar não só o nosso computador, como também os desafios da folha de pagamento, do atendimento da estatística, não só jovens pesquisadores da época, seus trabalhos de tese, pesquisadores da própria Embrapa, onde existia no departamento de matemática, estatística e computação, vários professores que se dedicavam a essa tarefa de apoio logístico às suas teses, aos seus trabalhos. Foram 5 anos no Instituto de Física e Matemática. Primeiro foi, digamos assim, a dificuldade do dinheiro, na época, o grande desafio. A nossa casa, que era modesta, com poucos professores e poucos recursos de laboratório. Da primeira oportunidade que se abriu e que fomos estimulados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e o próprio MEC, foi a criação do curso de meteorologia. Foram elaborados por um grupo de pessoas que facilitaram essa caminhada na busca de recursos. E se conseguiu. E se contratou já logo de imediato mais de 10 ou 12 professores, e também com recursos específicos, que nos oportunizou a contratação de professores na física, na matemática e no desenho. Então esse foi, digamos, o primeiro projeto que nos marcou mais e que nos deu assim mais trabalho também para conseguir os recursos. Então esse nos marcou realmente. Como também uma outra, no mesmo nível, foi a criação do nosso Centro de Processamento de Dados. Ou seja, na vinda, onde novos jovens professores que saíram, fizeram mestrado e trouxeram também novas ideias, novos projetos. Então, o estímulo maior era promover a capacitação dos nossos professores. Isso realmente nos marcou e muito. E continua marcando nos dias atuais. Bom, o nosso núcleo de processamento de dados nasceu na infraestrutura do nosso Instituto de Física e Matemática, no ano de 78. Foi uma grande aquisição para a época, pelo apoio principalmente à pesquisa da nossa universidade e as atividades administrativas, como a área de controle acadêmico e também na área específica de folha de pagamento e outras situações similares. Então a linguagem Fortran era o trabalho básico, iniciado pela maioria dos professores e também pelos jovens alunos que se dedicavam também e acompanhavam a pesquisa. As instalações eram modestas, exigia, assim, digamos, controle de temperatura, ventilação e com muita frequência também defeitos que seguido tinha que chamar a IBM para fazer a reposição. As fotos mostram a nossa configuração do IBM USI-30, detalhando à direita os cartões perfurados, onde deveriam ser perfurados numa outra sala, também com refrigeração, para que os decks de cartões não ficassem com a umidade, que aqui a nossa área é muito úmida, não inchasse e não trancasse na leitora. E as mensagens sempre enviadas na console, por um erro de um programa ou mau dimensionamento da memória. Naquele painel à esquerda sempre era emitido luzes, sinais.
detalhes, que tu deveria entrar num manual para descobrir o tipo de erro, se foi uma memória mal dimensionada ou se foi algum detalhe de leitura de dados ou de impressão. Então esse era o trabalho mais grandioso da época. E o vestibular de 79, 78 e anos similares também foram realizados nesse computador. Os nossos prédios, segundo informações recebidas, obedeciam mais uma arquitetura para prédios ou para instituições do norte do país. E nas nossas condições, do tipo de telhado, não favorecia o conforto ambiental. Então, muito úmidos na época, no inverno, e excessivamente quente e calor no verão. Não existia na época conforto térmico como tem hoje, era chão batido, as cadeiras também não eram confortáveis e naquele excesso de calor muitos professores, alguns se atreviam a convidar os alunos a sentar debaixo de uma árvore que existia aqui ao lado. Então, foram as dificuldades da época, mas à medida que os anos passaram, à medida que o dinheiro também chegou e novos projetos também nos auxiliaram, então facilitou mais o conforto ambiental, que hoje está bem melhor. No nosso início, apresentou uma bela infraestrutura, sem o conforto, sem os detalhes digamos assim, de laboratórios mais específicos. Eram 3 ou 4 caixas de laboratório usado na física para demonstrações de mecânica, eletricidade, caixas Bender. Bom, falando um pouquinho sobre o nosso Instituto de Física e Matemática, em 71 a nossa estrutura era formada pelo Departamento de Física, apenas com 2, 3 professores, o Departamento de Matemática e Estatística de uns 6, 7 professores, e o Departamento de Desenho também com 3 ou 4 professores. E esse início, a antiga Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, foi fundada em 1883 e aproveitou toda a infraestrutura das disciplinas, das cátedras. Antigamente nós tínhamos catedrais e a reforma universitária trouxe assim grandes facilidades, onde a estrutura atual, ainda hoje, estabelece alguma coisa, como por exemplo a criação dos departamentos, a independência didática, financeira e até acadêmica. Então, ao longo dessa caminhada, eu entrei em 1971 e saí em 95, a gente observa assim as grandes contribuições dadas pelos nossos docentes, jovens docentes da época, que saíram para fazer o seu curso de pós-graduação, o seu mestrado, doutorado, e quando voltaram, trouxeram novas ideias e novos projetos foram criados nessa época, de 71 a 77. Como a criação do curso de meteorologia, o nascimento do nosso Centro de Processamento de Dados, que na época era um IBM 1130, vindo do lado do Paraíba, onde esse computador esteve aqui 8 anos mais ou menos, e que nos serviu de apoio não só para a pesquisa, como também para a área administrativa, como também o controle acadêmico, folha de pagamento. Então, foi um primeiro passo. E aí a universidade se inseriu em novos projetos e se tornou independente, ligado hoje diretamente à pró-reitoria administrativa. Mas o nascimento foi por aqui. Mas no passado, segundo informações, na nossa antiga Eliseu Maciel, todos os laboratórios vinham da França, até o giz, segundo os catedráticos antigos, muita coisa era importada da França e eram usadas na época pela Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Onde exatamente ficava o Instituto de Física e Matemática e os 3 departamentos no ambiente da escola Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Lado esquerdo, quem está de frente à faculdade, lado direito. Ou seja, toda aquela ala onde permanecia a Escola de Engenharia da Agronomia, 3 salas eram dedicadas à física, logo a seguir a direção do Instituto de Física e Matemática, na parte da frente, o Departamento de Matemática e Estatística, ocupando 4 salas, e na ponta, próximo da grande sala de desenho, ficava 2 salas reservadas ao desenho. Então, uma estrutura modesta, pequena, e que foi transferido em dezembro de 76 a janeiro de 77, para os prédios atuais que estão aqui à nossa volta. No trajeto do centro da cidade até o campus, a gente observava assim, quantas transformações na caminhada.
Ainda mais agora com frio, inverno, a gente sentiu mais ainda. É tão detalhado que até o pórtico da nossa universidade, a entrada, hoje está no outro visual. E à medida que a gente avançava, a gente ficava assim, super interessado em saber mais coisas. E tanto é que nós nos perdemos no início, onde aqui foi a nossa casa durante 30 anos. Então, passado todo esse tempo, ou seja, quase 50 e poucos anos, e o motivo até dos festejos do nosso Instituto de Física e Matemática, de completar 55 anos. Tá? Então, uma grande caminhada, uma grande vitória e conquista ao longo desse tempo. Não só no ensino, não só na pesquisa, na extensão, e como também na própria administração da nossa universidade.